Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais um domingo para o estudo da Palavra de Deus, da lição de número 4. E o título dessa lição é Missões Transculturais no Novo Testamento. Estamos aqui, né, com essa equipe abençoada, pastora Renata. Amém, a paz do Senhor, irmãos, que alegria, pastor Denilson e irmã Flávia, poder dividir essa aula com vocês. Paz do Senhor, irmãos. Areta. Amém, a paz do Senhor, irmãos. Muito obrigado pela preferência, pelo convite. Estamos aqui mais uma vez. Surpresa, né? Surpresa. Mas glória a Deus, tudo para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus, e minha esposa Flávia, né? Paz do Senhor, irmãos. É um privilégio estar aqui com elas, para estudar junto com você aí na sua casa. Então, espero que você já esteja com a sua revista, com a sua Bíblia, que você já tenha estudado a lição. Então, hoje nós vamos compartilhar e estudar, né, juntos aquilo que nós já aprendemos durante a semana. Amém? Isso aí, então, aproveita e já começa aí dando o seu like, né? Compartilhe essa aula para que outras pessoas possam ter acesso a esse material e que Deus possa abençoar a sua vida e falar profundamente no seu coração através desta lição. E nós somos da Marcas do Evangelho. Estamos aqui em Cariacica, todo domingo nesse horário. Você que está nos visitando hoje, você pode estar aí nesse canal todos os domingos pela manhã. Nós temos EBD para todas as idades. E você é o nosso convidado aí de estar novamente domingo que vem com a gente. Então vamos orar para começar a nossa aula. E a gente tem uma família linda, né, que vai participar agora na leitura bíblica. Você que tem a sua revista, abre aí que você vai ver a leitura bíblica, o texto bíblico. Então é a família firmada na palavra. Logo após a nossa oração, nós vamos estar conhecendo essa família. Isso aí. Então vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por este momento que estamos aqui reunidos para falar da Tua Palavra. Venha, Senhor, pelo Teu Espírito Santo nos abençoar, trazer, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor precisa, Senhor, colocar em nossos corações para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Então, com vocês, família firmada na palavra. A paz do Senhor! Como é que vocês estão? Que honra estar aqui nesse domingo com o EBD dos adultos. Isso aí. Bom, eu sou o José da Poliana. E eu sou a Poliana do José. E nós hoje estaremos... vamos fazer a família firmada na palavra. Isso aí. Glória a Deus. Então, o texto áureo é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E a verdade prática diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Amém. Eu vou ler a leitura bíblica em classe. Se encontra lá em Isaías 61, versículo 1 ao 2, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas 4,17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Bem, irmãos, como todos vocês já estão acompanhando desde a primeira lição, nós estamos falando de um assunto muito importante e talvez, é o assunto mais importante para a cristandade, para que nós temos na Bíblia, que é missões. E missões até os confins da terra. Né? Essa é a ordem de Deus para missões. Essa é a ordem de Deus para a igreja. Né? E pregando a palavra a todos os povos até a volta de Jesus. E nós vimos aí na primeira lição o enfoque etnocêntrico que toda cultura deve ser alcançada pelo Evangelho, mesmo as mais distantes, né? O Evangelho é para todas as tribos, línguas e nações. Pastor Jário, na primeira aula, ele falou que
a cultura ela deve ser avaliada, uma cultura boa ela deve ser preservada e uma cultura ruim deve ser confrontada pela palavra, pela verdade, né, que nós pregamos. Então, essa questão do enfoque etnocêntrico é isso aí. É você colocar o evangelho, né, confrontar o evangelho com a verdade bíblica. A gente, muitas vezes, a ciência, por exemplo, a ciência tem ali a sua verdade. Mas quando a Bíblia confronta com aquela verdade, uma teoria que a ciência diz, mas que não bate com a verdade bíblica, nós ficamos com o quê? Com a Bíblia, não é verdade? Por isso então, que o missionário encontra muita dificuldade nos missionários, porque muitas das vezes o missionário ele está ali na realidade dele, numa cultura que é fácil, né, seguir a cultura junto com a Bíblia. Aí chega num país totalmente diferente, que toda a cultura daquele país é totalmente contra a Bíblia. E aí, né, a gente vê as dificuldades que eles encontram e muitos são mortos, porque eles vão de frente com aquela cultura, a Bíblia condena aquela cultura, mas o evangelho é para essas pessoas também, né? Então, o evangelho, missões, irmã Renata, sofrimento uma das coisas também, que irmãos. a gente enfrenta hoje, falando da questão do enfoque etnocêntrico, é a questão do relativismo, né? Porque o relativismo ele tem uma outra noção da questão do etnocentrismo, né? É verdade, né? O pastor Jário tem falado aí nas quarta-feiras muito sobre isso, né? A gente tem percebido isso e é uma coisa que está em todas as áreas, né? Então, hoje, desde o trabalho, faculdade, estilo de vida, hoje nós temos que passar tudo pelo crivo da palavra de Deus, né? Ela é o crivo. E muitas vezes a gente está tão influenciado por essa cultura mundana que a gente vai assimilando os conceitos, as aparentes verdades, e quando a gente percebe, aquilo que era uma fé sólida já foi diluída pelos conceitos, né? Exatamente. É muito comum e está acontecendo, principalmente com os jovens, né? Que tem sido bombardeado pelo secularismo aí constantemente. Infelizmente, né? E na segunda lição foi falado sobre a missão transcultural, no quesito a sua natureza, né? A missão, desde a sua origem, é transcultural. Deus chamou um povo para se revelar por meio deste povo, mas Deus não é um Deus de um só povo. Deus não é um Deus tribal, né? Deus é um Deus de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. E o Pai, ele enviou, né, Jesus Cristo como uma forma, como uma prova daquilo que ele mais ama, que é que todas as pessoas sejam alcançadas pelo seu amor. Não é verdade? E na terceira lição fala da missão no Antigo Testamento. Deus, ele plantaria ali a sua nação ali na encruzilhada entre 3 continentes para que Israel se tornasse uma potência espiritual, um centro de difusão do conhecimento do verdadeiro Deus. Assim, tanto as promessas territoriais como as promessas feitas a Israel como um povo não eram um fim em si mesma, mas parte do plano de Deus para salvar toda a humanidade. Esse é o propósito de Deus. Isso que o pastor colocou é muito do caráter do cristão hoje no mundo, né, pastor? Porque hoje nós estamos aqui como representantes, né, embaixadores do nosso Senhor. E o evangelho é realmente contra a cultura desse mundo, né? Nós estamos totalmente contra a maré, né? Remando contra a maré do mundo, literalmente. Então, o que somos nós? Somos realmente essa diferença que se faz no mundo quando estamos acompanhados do Espírito Santo. Exatamente. Isso aí. E aí nós estamos, né, na nossa lição hoje, lição de número 4, falando sobre a missão transcultural no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, nós vimos que muitas pessoas foram alcançadas pela instrumentalidade de Israel, mas Israel acho que não deu muito certo. Israel, né? Falhou. Israel falhou na sua missão, né, Renata? Falhou, porque é interessante isso, né? Porque a gente sempre ouve que não há nada, né? Salomão fala que não há nada novo debaixo do céu, né? Então, no Velho Testamento, a gente viu na lição passada que Deus se revelou através de Israel. Mas foi uma manifestação imperfeita, né? Porque o próprio povo de Deus é que desonrava o nome de Deus. A ponto de Deus expor o seu povo, né? Por vezes, levá-lo a cativeiro, permitir que o seu próprio nome fosse profanado, porque o povo dele não estava levando Deus a sério. E hoje,
será que vai ser diferente? Será que os representantes hoje, né, dessa missão, a igreja, está honrando o nome de Deus? Que nós somos chamados a isso, né, pastor? Né, Flavinha? Fomos chamados para... Cristo veio, né, quando ele veio na nova aliança, com essa missão de nos resgatar. Quando ele foi, né, ao céu, ele deixou essa missão para a gente continuar o trabalho dele. E aí a pergunta: estamos fazendo corretamente? Pai do Senhor, irmãos, vamos andar por aí para fazer umas perguntinhas para os nossos alunos. Vamos lá, hein? Vamos lá, vem. Vamos procurar umas irmãs aqui, peraí. Hermes, irmão Hermes, você se considera um missionário? Eu sou um missionário, eu já fui um missionário. Nós montamos uma igreja lá dentro de Penha do Coco, distrito de Lajinha. Ficamos 5 anos lá, montamos uma igreja, louvado seja o nome do Senhor. Hoje está lá, os irmãos estão firmes, aleluia! Agora, Hermes, me diz, o que hoje você faz para contribuir ainda mais com essa tarefa? Eu evangelizo as pessoas, eu compartilho o link, eu falo de Jesus para aquelas pessoas no meu trabalho, nos trabalhos onde eu vou, no dia a dia. Estou sempre falando de Jesus, da sua palavra que é viva e eficaz. Ô, glória! Que bênção! Glória a Deus, irmão! Vamos procurar mais alguns irmãos aqui. Irmã Miriam, você se considera uma missionária? Eu me considero. Considera? E o que você está fazendo para contribuir, então, com essa obra missionária? Bom, como eu trabalho aqui na igreja, né? Trabalho dentro da igreja e trabalho também, eu levo para a minha família, né? No momento também a família. Tenho bastante vizinho, eles também são cristãos, mas assim, eu estou levando mais para minha família. Glória a Deus, irmã Miriam, que você está continuando essa tarefa que o Senhor deixou para nós, tá bom? Obrigada. Vamos procurar mais alguns irmãos, vamos lá. Irmão Alessandro, olha, fugindo, gente. Vamos pegar. Irmã Lise, nossa professora também da EBD. Aqui eu não tô aqui não. Irmã Lise, você se considera uma missionária? Sim. Muito bem. Agora me diz, o que você está fazendo então para continuar essa tarefa aí que você está fazendo? O que você faz? Então, a gente procura pregar a palavra quando a gente pode, né, no trabalho da gente, falar com alguma pessoa. Aqui com as crianças, né, a gente está sempre pregando para elas, incentivando elas a também pregarem para outros colegas, né, então eu acho que esse é um bom trabalho. Glória a Deus, muito bem, ela está continuando a tarefa que Jesus nos deixou, né, Lisa? Amém, Deus abençoe. Vamos para mais um, para a gente dar tchau. Peraí, que eu achei um irmão abençoado aqui. Irmão, me diz, você é um missionário? Sou missionário. Olha, gente, na nossa igreja só tem missionário. O que o irmão está fazendo para missões, continuar essa tarefa missionária aí? Me conta. Olha só, a Bíblia fala que a gente tem que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então você tem que falar do amor de Deus para todas as pessoas, falar do amor de Deus para todo mundo que você encontrar na rua, para todo mundo que você for ter uma palavra, você falar do amor de Deus para as pessoas. Gente, que bênção, viu? Ele é um missionário mesmo. Obrigada pela sua participação, tá bom? Gente, será que a gente acha mais alguém aqui? Vamos em mais um, vem cá. Vamos achar aqui, irmão, um monte de gente aí, obreira, esse monte de homem de Deus, mas eu vou perguntar para esse irmão aqui. Irmão Eremar, o senhor é um missionário? Eu sou. Glória a Deus. E me diz, o que você está fazendo então nessa obra missionária? Evangelizando. Também, mas o quê? Pregando a palavra, muito levando a palavra àqueles que não conhecem a palavra ainda. Isso aí. Gente, que bênção, hein? Viu que na nossa igreja todos são missionários? Tem uma pessoinha aqui que está escondida. Nós vamos pedir para ele dar uma palavra aqui para nós. Espera aí, que eu vou fazer uma pergunta. Irmão André, me conta, você é um missionário? Com toda certeza. E o que você faz nessa obra missionária? Muita coisa. Ajuda na organização do templo, direciona a juventude, faz evangelismo, EBD,
Enfim, estamos sempre ajudando a obra de Deus. Então quer dizer que missionário não é só aquele que vai? Não, pelo contrário, é aquele que principalmente cuida da própria casa, ajuda os nossos irmãos. Então existem algumas maneiras de fazer missões. Pode me falar algumas? Vamos lá. Primeiro, contribuir para a obra de Deus. Se você não pode ir, mande, né? Dê oferta para mandar outras pessoas. Segundo, cuidando dos nossos irmãos. É o corpo de Cristo, começa por aqui, né? É o nosso corpo. Terceiro, ajudando na manutenção do templo. É uma obra de Deus. Muito bem, irmão André. Evangelizando também. Então, irmão André, a gente pode fazer missões indo, contribuindo e também orando. E fazendo aquilo que Cristo nos ensinou, que também é continuar também onde a gente está, como você disse. Então, gente, muito obrigada por essa participação de todos vocês. Ficam com Deus. Obrigada, André. Amém, é nóis. Então, vamos para o primeiro ponto da lição. Isso, na introdução dessa lição, nós estamos justamente falando isso, né? Que Deus, ele enviou o seu Filho amado. Jesus foi enviado pelo Pai. E aí, os discípulos foram enviados por Jesus Cristo. Ide e fazei missões, né? Sempre teve essa progressão, essa necessidade de alguém estar sendo enviado para que aconteça. E essa lição fala justamente isso. Desde os evangelhos, né, tanto em Atos nós vemos essa questão da missão ali sendo executada, né, e as cartas que Paulo escreveu e também em Apocalipse, nós vemos que todo o Novo Testamento tem um caráter missionário. Então, é muito importante a gente entender a Bíblia dessa forma, entender que a necessidade, a importância que Deus dá à missão. Então, toda a Bíblia, posso dizer que toda a Bíblia é missionária. Tipo, o propósito, o objetivo é falar de Cristo, é trazer a salvação, ela é missionária. Porém, o Novo Testamento, além de falar de missões, também tem a prática, tem ele em ação, né, em atividade. Principalmente exatamente. Em Atos. E é isso que a gente vai estar trazendo aqui, né, nos objetivos dessa lição. E eu vou até falar aqui que eu esqueci de falar no início, Renato, sobre os objetivos dessa lição, que é revelar o Deus missionário no Novo Testamento, né, mostrar as missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, e enfatizar a missão cumprida nas cartas, né, e no Apocalipse. Então, vamos para o primeiro ponto. Renata, o que você me diz aí? O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Quem é esse Deus missionário? Meu Deus, né? Já foi dito aqui pelo pastor Ednilson aí com muita propriedade, né? Que Deus, quando resolveu, né, colocou em prática esse espírito missionário, ele mandou o melhor missionário, né? Mandou o próprio Deus Filho, né? Jesus veio. E é interessante que, se a gente for olhar do ponto de vista da missão transcultural, para além do território nacional, Jesus saiu muito pouco, né? Foi poucas as vezes que Jesus saiu do território. Todavia, ele dizia, né, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mas ele trabalhou dia e noite sem descanso para cumprir a missão pela qual o Pai o mandou. Então, Jesus veio para morrer. Então, qual era a maior missão de Jesus? Em preparar os discípulos e morrer na cruz do Calvário. Porque sem a morte de Jesus e sua futura ressurreição, nenhuma missão, nós não cumpriríamos o fim que depois a igreja receberia. Então, Jesus veio com um propósito de resgate, de redenção. E ele cumpriu essa missão, foi o primeiro missionário. Às vezes as pessoas, né, pastor Ednilson e Flávia, não vão ser mandadas lá para a África. Mas muitas vezes vão cumprir propósitos locais, mas não quer dizer que não seja tão importante também no reino de Deus. É, porque ele, né, nessa missão, ele mesmo não indo, foi que ele preparou para que outros fossem, né? E naquele momento, muitas pessoas vinham de fora e ouvia, né? E via e saíam com a semente no coração deles. Então, de qualquer forma, mesmo que ele não saiu tanto, mas as pessoas foram, ouviram falar de Cristo, foi anunciado o evangelho para elas, né? E debaixo daquilo, né, que ele fez, porque ele venceu,
porque a ele foi dado esse nome, que é sobre todo nome. Ele disse, né, as obras que eu fiz, vocês vão poder fazer também, ainda até maiores. E aí ele pôde dizer, agora vocês vão e vão na autoridade do meu nome. Então, quem estava mandando, veio, vivenciou a obediência ao Pai, cumpriu o propósito. Esse pode falar, esse pode mandar. Pode falar. Glória a Deus pelo Jesus missionário. Glória a Deus. Esse é o maior missiólogo, né? Ele veio e viveu entre nós, ele vestiu as nossas roupas, ele comeu a nossa comida. E quando foi uma nação, né? Ele convém-me passar por Samaria. Por que escolheu Samaria, né? Logo, uma nação que era inimiga, uma nação que eles tinham um extremo preconceito, tanto dos samaritanos para os judeus, quanto ao contrário também é verdade. Justamente veio para provar que Deus não faz acepção de pessoa, né? Para reforçar essa ideia e de que Deus se importa com todos, né? Ele estava ali com uma mulher que era uma mulher impura, uma mulher mal vista na sociedade, e ele ali com toda a sua divindade, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, se revela àquela nação. Nós Isso temos muitos exemplos, né, Areta, de Jesus ali, né? Falando para vários tipos de pessoas, tanto cultura como classe social, etnias e tudo, né? Crenças e religiões diversas, mas a todos ele teve oportunidade e falou, mostrou o amor dele, né? Então ele não deixou desejar nada, nem um minuto. Dentro desse ponto aqui, falando de um Deus missionário revelado no Novo Testamento, o escritor David Livingstone, ele disse, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte. É muito forte. O único filho, e Deus fez dele um missionário, mostrando o valor que Deus dá à missão. E é muito interessante, pastor Edinho, se a gente olhar, porque eu falo o que é o chamado. Porque às vezes, né, Flávio, uma pessoa ela é chamada para exercer dentro do reino de Deus uma área, outra área. Nem todo mundo tem uma visão, como eu disse, transcultural. Jesus, quando chamou, né, e escolheu Paulo, lá na frente, a gente vai ver lá em Atos 15, Atos 16, aliás, ele separando Paulo e Barnabé para uma missão específica com os gentios. Mas Pedro, Tiago, ficam em Jerusalém, fortalecendo a igreja de Jerusalém. Ou seja, os judeus ali espalhados e dispersos nas regiões ali da Caia. Então, como é importante, todos eram missionários. Todos eram missionários, mas um foi chamado a regiões longínquas, né? Paulo, com 3 viagens missionárias, viajou vários lugares, 4 províncias romanas, mas Pedro ficou ali fortalecendo a igreja, né? Então, isso que é lindo, nem todo mundo vai atravessar. A gente sempre, quando fala de missões, para crianças principalmente, a gente fala que tem 3 formas de fazer missões, né? Indo, contribuindo e orando. Então, você pode ter o seu chamado, querido irmão que está aí participando. Qual é o seu chamado? Orar, contribuir, ir. E não só ir, como fazer no local que você vive, onde você mora, onde você trabalha. Eu cresci ouvindo falar de missões e tem um louvor e um teatro que a gente apresentava muito, que é missões está no coração de Deus. E deve estar no nosso como cristãos, né? E nem por isso eu nunca me imaginei indo fora. Mas eu acredito que Deus quer usar cada um de nós, usar a mim, cada um de nós e vocês que estão aí, e nos lugares que vocês estiverem, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, né, com os filhos, preparando os filhos, né, para seguir e fazer a vontade do Pai, para vencer tantas coisas que enfrentam hoje no mundo. Então, eu acredito que, não sei se eu posso falar, mas os professores estão aqui, todos nós somos missionários. Sim, a essência todos nós, porque o ID é para todos, né? Então, é isso aí. É isso aí. Deus, a missão vem do coração de Deus, né? Vem do coração de Deus e revelou-se no Novo Testamento por meio de Jesus Cristo. E a missão agora é dada à igreja. O bastão foi dado para a igreja, né? O que temos feito com isso? Será que nós não podemos também perder, né, de vista isso que o Senhor colocou, nos ortogou? Olhando para Israel, como falamos antes, né, a gente fica assim, meu Deus, nós não podemos falhar também. Nós não podemos falhar. Nós temos que levantar a bandeira e ir em frente, né? E nós temos ao nosso favor o poder do Espírito Santo. Exatamente. Né? Glória a Deus. É Ele que nos fortalece, que é a próxima lição. Ele não podemos fazer, né?
Não tem como você fazer missão sem ele. O Novo Testamento é uma teologia em ação. Peterson, George, ele diz isso. O Novo Testamento é mais a teologia em ação do que teologia em razão e conceito. Mais do que um conceito no Novo Testamento, o povo está lá escrevendo cartas, Paulo está escrevendo cartas, né? Está apanhando, correndo das perseguições, sendo preso, e está escrevendo carta. É teologia em ação. E, então, isso também é interessante para a gente estar vendo aí o que, né, no Novo Testamento. E aí, no segundo ponto, as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Já aí parte para... nós vemos o caráter missionário nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, os primeiros missionários que foram enviados, como Filipe e Pedro, os missionários como Paulo e Barnabé, que a Renata já falou sobre isso. Então, nós temos aí, cada evangelho, nós vemos que no final tem uma comissão ali, né? Verdade. Cada um tem uma forma diferente, uma ordem, né, diferente para nós e para esse propósito, né? E assim a gente vê realmente que Jesus é o primeiro, né? Ele que encabeça aí toda essa ação do Senhor em relação a pregar a própria palavra, por ele ser a palavra, né? Por ele ser a palavra viva, ele tinha que se revelar aos corações das pessoas. E isso não era por acaso, ele tinha um propósito a ser cumprido. E a gente precisa estar com esse entendimento, ter esse entendimento, né? Que se queremos parecer com Cristo, devemos fazer as obras que ele fez, né? Como a palavra diz, faremos obras até maiores do que as que ele fez, por causa dessa grande comissão, dessa comissão que ele mesmo abriu esse caminho para que nós fizéssemos, né? É interessante, né, pastor Edmilson, que Jesus, como o maior de todos os mestres, né, ele passou 3 anos e meio ensinando os discípulos como fazer. Os discípulos viram ele fazer diversos milagres, né, acompanhavam ele de perto. Os apóstolos 12, então, acompanharam ele ainda mais de perto, acompanharam seus ensinos, e foi dada a eles também a oportunidade de irem fazer também. Jesus também dava aula prática, né, tinha estagiários, não é? Mas todas as vezes que eles falharam, né, Jesus também os ensinou a respeito da incredulidade, ou seja, Jesus estava forjando eles no próprio campo missionário, porque depois eles que ele tiveram batiza, aula né, prática. Aula prática, exatamente. Então, assim, mas enquanto eles tinham Jesus ali, era uma coisa. Eles tinham o mestre do lado. Perguntaram até por que os discípulos não jejuavam. Ele disse, olha, o noivo está aqui. Qualquer aperto, eles chamam, né, o mestre. Mas vai virar um tempo em que eles jejuarão. Ou seja, eles estavam aprendendo, recebendo de Jesus tudo o que eles precisavam aprender, serem testemunhas, né, visíveis ali com os olhos, vendo a condição para ser apóstolo ali, para que lá na frente eles pudessem testemunhar com poder, né? Agora, Renata, quando você estava falando, fico pensando que privilégio dos discípulos aprender com o mestre e poder andar com ele, dormir, comer e nenhuma falha, né? Nenhuma falha. E assim, e eles falharam, né? Eles aprenderam com o melhor, viram que o professor deles não errou nunca. E eles não podiam falar, mas eu errei porque o meu professor errou também. Nunca. Tipo assim, eles não tiveram essa. E eles falharam. Mas Deus, pela misericórdia dele, ele os usou, os capacitou. E eles fizeram um trabalho, né, tão grande, sofreram, mas eles aprenderam que mesmo nas falhas deles, eles sabiam a quem eles estavam seguindo. Eles sabiam que o líder deles, o professor deles, nunca errou, nunca falhou. E eles tinham certeza de quem eles estavam seguindo. E o melhor, eles receberam, né, a unção, a graça, esse id, eles pegaram para eles. E nós, como igreja, né, nós sabemos. Dizia, vinde após mim. Ou seja, exatamente. Me segue. Me segue. Só me segue. Segue o líder. Mas às vezes, quando eu quero ter um sentimentinho de inveja, sabe, dos apóstolos que viram o Senhor, eu me agarro naquela palavra que ele diz: porque vistes, crestes, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, Senhor, eis-me aqui. Eu não te vi, mas eu creio. Já me peguei
pensando nesse texto. Eu acho que vai além, né? Pedro ainda fala, né? Aqueles que não viram, mas desfrutaram de um gozo inefável, indescritível. Irmão, somos nós, né? Que estamos aqui hoje. Que privilégio. Que privilégio. E o bastão foi passado, porque Jesus, né, o Evangelho vem contando toda essa história, como a gente viu aí. A cada final dos Evangelhos tem uma admoestação, tem uma advertência, tem um chamado, tem uma comissão de ir. Mas quando viram para os apóstolos, ali, Atos dos Apóstolos, Lucas já vai mostrar eles atuando. Eles nunca mais foram o mesmo depois de Atos 2. É a lição próxima. Amém? Amém. Então, essa é a natureza, né, dos evangelhos, né? Ide e fazer discípulos. É uma grande comissão, é um grande chamado. Desde os evangelhos nós temos visto isso, que está sendo bem destacado. E também nos Atos dos Apóstolos, né? Começa ali com os primeiros missionários, Filipe e Pedro. O Filipe foi o primeiro missionário transcultural, né? Ele foi lá e pregou para quem, Fábio? Eunuco, só que ele tem um nome, eu não consigo lembrar o nome dele, por isso que ele me perguntou. Falei, amor, como que é o nome mesmo? Só lembro que ele era eunuco. Pois é, o primeiro missionário transcultural. Ele que rompeu a tradição judaica. Gente, olha! Até então, os judeus, eles pensavam que o evangelho, até mesmo posso dizer assim, era só para eles, que Jesus era só para eles. Eles não tinham ainda, não caiu a ficha ainda, né? Que Deus é um Deus transcultural, né? É um Deus para todos. E aí o Espírito Santo manda ele, o primeiro homem, né, a ser teletransportado, né? E mandou ali... Trasladado, será? Mandou pregar para aquele eunuco lá. Uhum. E logo depois veio quem? Pedro, né? Pedro que Deus mandou assim, olha, o evangelho não é só para vocês. E mostrou para Pedro que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Né? Através daquela visão que ele teve, né? E teve muito bate-boca lá na reunião, né? Que eles fizeram. Mas assim, Deus mostrou que o amor dele é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos os que nele creem, né, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por isso que é importante que quem se dispõe a pregar a palavra de Deus, a cumprir o ID, tem que ter um coração muito sarado nessa área, né? Tem que ter uma visão muito ampla do amor de Cristo, né? Porque às vezes acaba... não adianta pregar para fulano, não adianta pregar para esse povo. Às vezes a gente se pega como Jonas, né? Até não querendo cumprir aquilo que Deus falou, porque como se a gente tivesse como direito, se nós né, tivéssemos Areta? esse direito ou qualquer poder de decisão em relação a isso. Então nós precisamos realmente estar focados que o amor de Cristo é para todos e ele não tem limites. Não tem limites para o amor de Cristo, né? Verdade. E uma das coisas, né, que o missionário não pode ter frustração pelo resultado, porque muitas vezes você vai viver o que Jesus viveu, né? E a Bíblia fala que o discípulo não é maior que o mestre. Quantas vezes a palavra da vida é encarnada entre nós, Jesus, o Messias, pregando, e a palavra de Deus não entrava em muitos corações. Havia multidões que o seguiam por milagre, mas quando ele precisava bater em uma palavra verdadeira e profunda, ele perguntou, não ficou ninguém? Chegou a perguntar para os discípulos, e vocês não vão embora também, não? Então, veja, o trabalho missionário de anunciar o evangelho é anunciar a maravilha da salvação, é anunciar as boas novas, porque o evangelho é as boas novas de Deus para o ser humano, para o homem, mas também é falar de renúncia, é falar de abandono do pecado, porque muitas vezes hoje as missões são feitas levando só uma parte da moeda. E os evangelhos mostram que Jesus tratava tudo isso. Jesus curava as multidões, né? E todos que vinham até ele, os enfermos, expulsava os demônios, mas não deixou em nenhum momento de pregar a sua palavra, a mensagem, a dura mensagem do evangelho. A verdade ele sempre disse, né? Não ele negociou, nunca né? deixou de falar a verdade, mesmo que as multidões estavam ali por causa dos milagres, né? E os fariseus, aquele povo, eles estavam sempre querendo sinais. Mas teve um momento que ele falou que não ia, tipo assim, não, agora vamos falar a verdade. Chamou eles de hipócritas, né, e tudo. Por quê? Porque eles só queriam ver os sinais, ver os milagres acontecendo, mas na hora da verdade eles fugiam, né, como você disse. Então, Atos dos Apóstolos mostra, né, esse sofrimento que muitos dos apóstolos passaram. Nós vemos também a questão do apóstolo Paulo, né, que sofreu muito. Antes era perseguidor e se tornou perseguido, né,
por causa do Evangelho, por amor a Cristo. E nós vemos que o Evangelho chegou até nós, não foi de graça. Não foi de graça. Né? Muitas pessoas que se entregaram, né, se deixaram, a gente estava comentando aqui, se deixaram morrer, né, deixaram que os seus propósitos seculares, né, deixasse para lá. Paulo falou assim, olha, tudo que eu tenho, tudo que eu tinha, né, no caso, eu tornei como refúgio, né, como nada, porque pela preciosidade de conhecer a Cristo, Então, houve uma série de coisas que aconteceram em Atos dos Apóstolos que mostram essa grandeza, né, dessa questão missiológica, né, crescendo ali na primeira igreja, né, no início da igreja, né? Então, isso é muito importante. Vamos, então, para o terceiro ponto, falando sobre a missão que foi cumprida nas cartas, né, que foram enviadas, que, como falamos, é a teologia em ação, e também no Apocalipse, né? Nós vimos aí nas cartas paulinas, como, por exemplo, as cartas de Romanos, quando Paulo estava ali escrevendo, ele estava falando de uma forma prática, pregando o Evangelho, mas ensinando, né, o que viria a ser a universalidade do pecado e o processo da salvação, e aí ele ia ensinando, né? Nós temos também outras cartas, como Efésios, Timóteo, né, Areta, que tem falado justamente sobre essa teologia em andamento, em ação. É como se fosse um norte, né, pastor, para que quem tivesse ali focado, né, e tinha sido separado para essa missão, pudesse saber para onde seguir, né? E a exortação também do apóstolo Paulo para que as pessoas pudessem entender verdadeiramente, né, o Evangelho em si e pudessem viver o Evangelho, né? Digamos, a regra de fé e prática que a gente chama, né? Enquanto Atos dos Apóstolos se ocupa em mostrar Paulo plantando igrejas em suas viagens missionárias, você vê, por exemplo, que as cartas e as epístolas de Paulo estão cuidando de problemas práticos, que claro, que nos ensinam até hoje, mas eram problemas específicos de cada igreja. Uma igreja sofria problema doutrinário, outro problema de imoralidade. Então, olha a importância de nós termos pastores locais, porque às vezes tem igreja que está enfrentando um problema, outro problema é outro é soberba, outros são pecados imorais. Então, até hoje, essas cartas nos servem por quê? Porque ela resume-se à universalidade das igrejas, né? Eu estava aqui observando, e quando, né, a gente lê Atos, nesse momento que a igreja está em atividade missionária, né, crescendo, houve uma grande perseguição também. E essa perseguição fez os crentes da época se espalharem, se dissiparam. E aí, nesse momento, várias pessoas, inclusive aqui na revista traz o Barnabé, saiu para pastorear aqueles que já estavam lá, né? E eles precisavam de um pastoreio. Então, foi para cuidado. Então, é interessante que esse movimento, essa perseguição também fez a igreja crescer. Isso é legal, porque aí eles não ficaram somente ali, eles tiveram que se espalhar por causa da perseguição. Então, eu acredito que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse para que o evangelho fosse espalhado em outras regiões, outros lugares. E como você estava falando das cartas, o missionário, quando, né, Paulo saiu, abriu várias igrejas, ele continuou cuidando, ele continuou orando, observando, pastoreando, doutrinando, né? Então, as cartas que foram enviadas para essas igrejas, hoje, né, como serve para a gente, né? E o pastor assim, abre uma igreja, pastoreia, e está sempre ali cuidando da ovelhinha dele, né? Porque a gente está sempre falhando. Sim, e Paulo fez isso, né, muito bem. Mesmo ele longe, ele estava atento a tudo que acontecia naquela igreja. Exatamente. Acho muito interessante as cartas. Tudo que está escrito é para o nosso uso. A gente não precisa de mais nada, é só estar ali, está tudo escrito. Está tudo ali, está tudo escrito. O difícil é cumprir o que está escrito, né, irmãos? A nossa carne, às vezes, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e às vezes a gente olha, não, isso não é para mim, rejeita uma coisa aqui, outra ali. Mas é interessante que notar esse ponto da questão do evangelho, ser
a morte que dá vida, né? A gente vê o evangelho como a semente precisa morrer para que nasça a planta. Jesus foi muito isso, né? Ele precisou dar a própria vida para que nascesse no coração do homem a própria salvação. E assim a gente vê isso sendo cumprido e perpetuado na igreja até hoje. Quanto mais apanha, mais cresce. Quanto mais morre, mais cresce. Para a glória do Senhor. Muito lindo. Isso aí. Nas cartas gerais também, como em Hebreus, Tiago, Pedro, né? São tudo continuação de um evangelismo muito prático, né? Onde esses homens, né, ensinaram enquanto estava atuando no campo missionário, né? Não só para o povo judeu, a gente tem que deixar bem claro isso. Exatamente. Paulo foi um apóstolo aos gentios. Ele mesmo se autoproclamou, eu sou apóstolo dos Ele gentios. Escreveu aos romanos, aos efésios, né? Aos hebreus, como diz o pastor Jair. E eu acho legal que também a gente sempre fala aqui, o pastor fala também nos cultos, que a Bíblia é um livro mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? E quando eu leio as cartas de Paulo, a gente vê isso. Que aqueles problemas que estavam acontecendo lá, acontece. Não mudou nada. Nada novo, né, debaixo desse céu. Irmãos, o terceiro ponto fala a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, né? No caso do Apocalipse, nós vemos que é uma revelação, né, que Deus deu ao apóstolo João, como uma conclusão da grande jornada, né? O destino de toda a raça humana estava ali finalizando o auge, né? Ali nessa carta que traz tanta riqueza para nós, né? Tanto conhecimento daquilo que Deus tem para o nosso futuro, para o nosso amanhã, né? E as 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, mais uma vez mostrando essa realidade, né? Então, que nós possamos buscar do Senhor misericórdia, Senhor. Nós precisamos de atuar mais em missões, orando, contribuindo, participando, sendo, né, participante deste grande projeto que Deus iniciou lá na eternidade e passou para um povo, para uma nação. Abraão, ele foi aquele que foi chamado para ser pai de muitas nações. Ou seja, Deus não é um Deus tribal. O propósito de Deus é levar o conhecimento dele para todo o mundo criado, porque ele criou toda a humanidade, né? E tem um texto em Isaías que fala assim: sim, ele declarou, de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel, que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações, até os confins da terra. Esse sempre foi o projeto de Deus. E não tem como, né, irmãos? Todo missionário tem que ter um coração conforme Cristo, cheio de amor e compaixão pelas almas. Então, quando ele ora em uma alma, ele sabe que ela está destinada ao céu ou ao inferno. E o espírito missionário, quando você vê alguém que você está vendo que está caminhando a passos largos para o inferno, é isso que Jesus via. Então, ele veio, cumpriu a missão, passou a nós, igreja, e hoje é esse sentimento que nós temos que ter. Quando eu olho para o Apocalipse, eu já tive muito medo do livro de Apocalipse. Hoje eu tenho consolo quando eu leio aquele livro, porque eu vejo que Jesus já nos revelou como serão as últimas coisas. Dá um senso de urgência de anunciar para um parente, um amigo que ainda não conhece a Jesus, de orar mais para que Jesus nos dê estratégia, que ele alcance essas pessoas e consola a igreja, porque nós sabemos que se permanecermos fiéis, nós vamos triunfar. Então, toda a Bíblia, Deus é um Deus missionário e o fim disso tudo já está revelado. Como que essas missões vão acabar? Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Eu fico, toda vez, igual você falou, Renata, eu fico pensando assim nos dias de hoje, os discípulos, eu me invejo, né? Nesse ponto, gente, que pecado, vamos confessar os pecados. Eles viviam como se Cristo fosse voltar àquele momento, naquela época. Então, eles tinham sede, eles saíam, pregavam, oravam. Eles não descansavam.
E nós que estamos vivendo no momento, no tempo do arrebatamento, parece que estamos vivendo como se Cristo não fosse voltar agora. Isso me entristece, porque eles viviam como se Cristo fosse voltar naquela época. E nós que estamos vivendo agora na geração do arrebatamento, estamos adormecidos. Porque a incredulidade tomou conta do coração do homem, né? Isso irmã? é triste. Porque o que move o povo de Deus para pregar, para fazer missão, é a fé. Né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se o povo não está se movendo, é porque está faltando fé. Tá, né? Faltando fé. Infelizmente. Isso aí. Nós já estamos chegando nos finalmente, né? É muito maravilhoso falar sobre, é bom sobre falar. isso. Mas vamos para a conclusão já, né? O Novo Testamento, ele mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção caída da humanidade, né? Por meio da sua sublime tarefa de trazer, né, e revelar Cristo a nós. Ele, na lição que nós lemos aí, junto com a família firmada na palavra, de Isaías, capítulo 61, mostra, e no versículo 2 fala que Jesus veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje é o tempo, hoje é o ano aceitável. Aleluia. De sermos resgatados, de sermos libertos. Então esse é o momento, né? Se tem alguém que não crê, que não professa Jesus nos escutando, nesse momento agora você pode se manifestar, ajoelhar aí no seu lar, aceitar o Senhor como Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é para isso que nós estamos aqui nessa manhã, né, irmão? É para isso. Não custa fazer um apelo de manhã, de repente tem alguma alma sedenta que possa se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus Cristo hoje nessa manhã. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia, o momento é agora. O momento de ser resgatado, de ser deixado, né, da escravidão, né, de ser restaurado, de tudo aquilo que o inimigo levou, né, o Senhor está aí para restituir. E Ele está nessa manhã aí na sua casa com você. Se você der liberdade, com certeza Ele fará uma grande obra na sua vida, né? E se missões é tão importante para o coração de Deus, nós devemos olhar isso com mais carinho, né? Com mais cuidado. E deixar que missões faça parte dos nossos corações, das nossas vidas, né? Seja projeto nosso também. E pastor Edmilson, para concluir, assim, como a gente já está nessa reta final, como muitas vezes nós somos acomodados, não é verdade? Se a gente está dizendo aqui, a lição, o tema dela é esse, as missões no prisma do Novo Testamento, nas cartas, né, e no livro de Atos, nos evangelhos, e toda ela é Jesus trabalhando. Depois são os apóstolos e discípulos trabalhando, ou seja, essa missão passa para a igreja. E por que hoje a gente vê tanta gente sobrecarregada? Porque muitos não querem a responsabilidade de assumir nenhum compromisso no reino de Deus. Então, às vezes, tem coisa que eu brinco aqui, o pastor fala, é os mesmos irmãos. Sempre as mesmas pessoas. Vão recolher uma oferta, é sempre os mesmos irmãos. Vão fazer um trabalho, é sempre os mesmos irmãos, mesmos obreiros. Ou seja, o reino de Deus, muitos ainda não se atentaram que a missão hoje está conosco. Nós fazemos parte desse corpo, somos membros integrantes ativos. Então, você que não se despertou ainda, saiba que ainda está em tempo. Jesus trabalhou, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele tinha um propósito, um tempo para cumprir. E às vezes você está sentado e não sabe que, assim como nos evangelhos, em Atos, havia um tempo. Paulo pregou durante anos, mas houve um tempo que a vida dele foi colocado em xeque, ele, né, precisou morrer pela causa. Então, os apóstolos, a grande maioria, morreu. Então, às vezes você não sabe que o seu tempo está chegando, e o tempo de fazer missões é agora. Amém. Nós tivemos um pastor, né, amor? E ele sempre falava, quando o assunto era missões, fala a frase, eis-me aqui. Chega para o seu pastor, para o seu líder e fala, eis-me aqui, o que precisa de fazer? Estou aqui à disposição. Porque às vezes, Renata, a pessoa quer ser chamada, quer ser convocada pelo nome, mas está sendo o convite, está sendo feito. Olha, estamos precisando de pessoas para isso aqui, aquilo outro. E a pessoa fica ali com o coração até com vontade, ardendo ali, eu quero fazer, mas espera ser chamada. Mas o ID já foi dado por Cristo. Todos nós recebemos essa ordem, né? Então, cabe a você, querido irmão aí, que está aí nessa manhã sentadinha aí, não, isso não é para mim. Que possamos, né, neste trimestre, ser despertados para essa obra missionária e nos colocar na posição, chegar para o pastor, para a liderança e falar, o que precisa. Porque isso é missão.
o nosso coração deve arder quando se fala em ganhar almas, em fazer a vontade do Pai. Toda vez que olhar para uma criança, as meninas já disseram aqui, olhar para uma pessoa, um ser humano, e conseguir enxergar nele com um olhar de misericórdia a alma que ele tem, sedenta, carente de salvação. A alma grita, né? Ela pede por socorro. E nós, muitas das vezes, temos, mas somos negligentes. Então, que o Senhor possa, nesse trimestre, nos despertar para isso. Mas antes de orar, que a gente tem que orar, né? Mas antes de orar, nós temos que falar aqui de uma coisa maravilhosa, que é fazer missões contribuindo. Vamos deixar para a Maria. Então, irmãos, se vocês têm a oportunidade, nós temos a oportunidade agora de contribuir nessa obra com as suas ofertas. E também temos, né, irmãos, os 1000 valentes. Né? Precisamos ser valentes para realmente tomar posse da terra que Deus nos prometeu. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso que já está sendo mostrado aí para vocês na tela, e nós temos a intenção de comprar esse espaço, e nós cremos pela fé que já é nosso, em nome de Jesus, e basta que você contribua. Você pode contribuir com a quantia que Deus colocar aí no seu coração, oferta, para que nós possamos realmente tomar posse dessa bênção, em nome de Jesus. Então você vai ter aí, enquanto toca o hino, a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, pelo Pix, pelo PicPay, pode trazer no culto à noite, fique à vontade, amém? O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho do arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Amém, irmãos? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento. Eu agradeço também a todos que estiveram aí assistindo, né? Que ofertaram. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Na nossa lição, né? Quando a gente estava lá estudando, a gente até conversamos, né, amor, que naquela época a gente falou de dinheiro, acabamos de ofertar, existia mulheres, pessoas que investiam no ministério de Cristo e elas ofertaram. Então, o tempo todo, irmãos, tempo todo, missões é orar, fazer e contribuir. Então, nós vamos agora orar pelos missionários que contribuíram. Nossa irmã Renata vai orar ao Senhor. Amém. Agradecer a participação, pastor Edmilson, Flávia, minha amiga Areta, uma satisfação enorme. Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor Jesus, nós te bendizemos por mais uma manhã, porque aprendemos, Pai, que todo o relato bíblico do Novo Testamento, até o fim no Apocalipse, na consumação de todas as coisas, é o relato da grande missão. Obrigada, Pai, pelo coração missionário que o Senhor sempre teve. Obrigada porque mandou Jesus como missionário para nos resgatar. Obrigada pelo amor imensurável que sempre houve em teu coração, Pai, capaz de nos resgatar. Pai, que nessa manhã cada um de nós possamos, Pai, tomar conta da nossa parcela de responsabilidade. Sim, nessa grande seara. Almas estão clamando por socorro. Jesus. Pai, o tempo do fim está se aproximando, o tempo do arrebatamento, o tempo da consumação, e muitos são os que dormem, Pai, dispersos nesse tempo de guerra. Pai, que sejamos despertados a ser uma igreja como a igreja primitiva, como a igreja descrita no Novo Testamento, como o Espírito de Cristo, Pai. Senhor, que cada um de nós hoje, o Espírito Santo possa tocar em nossos corações e entender que essa responsabilidade habita em nós, está com a igreja neste tempo, Pai. Por isso nós te bendizemos por cada irmão que ofertou, que participou, cada visitante, Pai, que está
estar conosco, pela vida da Flávia, do pastor Edmilson, da Areta. Pai, muito obrigada por esta manhã. Que os nossos corações, Pai, saiam daqui edificados, Pai, pelo aprendizado da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.